contar para você que está começando aqui comigo, está chegando juntinho para o Empoderação. Olha, hoje, assim que eu cheguei aqui, antes de me sentar e conversar com as minhas entrevistadas, eu precisei dar um pulinho ali fora para poder levantar o meu black, porque aqui é tanta beleza, é tanta coisa junta, sabe? Tanto glamour e autoestima, que eu falei, não, tem que dar uma levantada aqui no black, que hoje eu não estou à altura das convidadas, porque elas estão demais. Sabe por que eu tô falando isso? É uma pequena introdução do nosso tema de hoje, que é a rivalidade feminina. É isso que a gente vai abordar, porque afeta todas nós, né? A rivalidade feminina, desde cedo, as mulheres são incentivadas a se verem como rivais. E para as mulheres negras, essa disputa ela ainda é mais cruel, pois reflete um sistema que lucra quando nós estamos divididas. É sobre isso que a gente vai falar aqui. A gente vai entender como transformar essa rivalidade em sororidade, apoio e fortalecimento coletivo. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Hoje nós vamos conversar com Cia Aleixo, que é mãe da Manu, esposa de Xande e psicóloga com 17 anos de experiência. É mestre em psicologia clínica pela PUC-Rio, com especialização em psicologia perinatal e apresentadora do programa Autoestima no Enal Brasil, onde foca na transformação pessoal e no autoconhecimento. À frente do projeto Um Mundo de Possibilidades, a Cia Aleixo dedica-se ao empoderamento de mulheres gestantes e puérperas, oferecendo suporte psicológico e consultoria antirracista para organizações. E como sempre, vocês sabem que aqui a mini bio é macro bio, é gigantesca. E aí eu vou fazer o seguinte, vou dar as boas-vindas a ela, já que ela se apresente. Seja muito bem-vinda, Cia. Muito obrigada. É uma alegria recebê-la. É uma alegria estar aqui também entre vocês duas. E é engraçado e ao mesmo tempo muito real. Eu imagino que não somente para mim, quanto que a gente sente à vontade nesse espaço, né? Entre duas mulheres pretas, o quanto que flui. Como você falou, a bio é grande. Então eu estou em diversos lugares, né? De frente para outras câmeras, com empresas grandes, empresas pequenas. E eu sinto essa diferença na hora da apresentação, né, na hora de me colocar, enfim. Acho importante dizer isso, porque eu imagino que isso aconteça com muitas mulheres pretas, né? Então, assim, eu acho que eu já falo isso, me apresentando e dizendo quem eu sou e com como eu trabalho. É sempre com um olhar muito atencioso ao outro, sempre me despindo da psicologia tradicional, trazendo um alento também para que outras mulheres consigam se colocar. Bom, hoje eu estou à frente do projeto Mundo de Possibilidades, que já foi o Mundo de Possibilidades Maternas, porque eu era completamente focada nessa área, me descobri muito na maternidade, tanto na clínica quanto na minha maternidade. Eu tenho uma filha de 14 anos. Depois disso, eu entendi que a mulher que vive o mundo de possibilidades maternas, na verdade, vive o mundo todo. Conta pra tudo. E eu falei, corto maternidade porque eu sou tudo, né? E aí, esse projeto, ele atende a mulheres, em sua maioria, né? Mulheres pretas de multinacionais. E eu atendo levando empoderamento, palestras, acolhimento a pessoas, né? E fora isso, eu tenho um programa, me tornei apresentadora, porque é isso, eu fui para gente para falar sobre maternidade e fui descoberta enquanto comunicadora e gostei, né? E aí hoje eu tenho um programa que se chama Autoestima, é um programa sobre cirurgia plástica, um reality show de um canal internacional. A primeira temporada já está no ar na Amazon, a segunda temporada está quentinha, chegando em dezembro, onde personagens passam por cirurgias plásticas e fazem um acompanhamento terapêutico comigo. É um programa inovador e vou puxar sardinha. Deve? Né? As pessoas têm que assistir, porque Por favor, a gente não tem esse programa e nesse estilo, nesse formato. Hoje ele é o primeiro do canal, inclusive. Parabéns pela Obrigada. inovação. Eu vou dar as boas-vindas aqui à nossa outra convidada, Luciane Dias, mas na verdade é Lu Dias, né? Então, Lu é educadora física, estrategista digital, modelo e influenciadora. Mãe e mulher preta de axé, ela integra sua vivência com maternidade e autocuidado no desenvolvimento de projetos voltados ao bem-estar de outras mulheres, com
ou sem filhos. Atua como mentora, criadora de conteúdo e articuladora de ações que fortalecem a autoestima, a saúde integral e a autonomia feminina. Também é CEO da agência Ludias Marketing Digital e assina projetos culturais e sociais com foco em identidade, antirracismo, autocuidado da mulher preta e ancestralidade. E em 2025, ela criou a mentoria Caminhos do Autocuidado, que é o que ela vai falar daqui a pouquinho pra gente. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Dizer que eu também estou muito feliz e salientar um pouquinho essa conexão, né? Como as conexões acontecem, né? Assim, quando eu escuto ela falar, eu me vejo muito nesse lugar também, né? Porque eu também a minha vida nas redes sociais, ela começa um pouco lá atrás ainda, né? A primeira formação que é em educação física. E aí, depois do meu filho, eu venho para falar sobre maternidade, sobre autocuidado, né? Devido à minha experiência. Mas é isso. E aí, a partir do momento em que eu começo isso, me entendo ainda mais como comunicadora. E eu entendo para além da maternidade, né? Eu me entendo que o autocuidado é tudo, né? Assim, tudo é uma coisa muito ampla, né? Quando a gente fala em autocuidado, né? Normalmente a gente vem nessa questão, né? Uma skincare, uma massagem. E, na verdade, é tudo, né? É o nosso pensamento, é o que a gente fala, são pequenos detalhes, né? Nossa alimentação, são vivências, então tudo acaba englobando o autocuidado, né? E me apresentando, né? Assim, continuando aí, como você falou, com relação à Menibio, eu me considero uma mulher multi, né? Então, eu sou uma mulher preta retinta, né? E nós somos, eu brinco que nós somos ainda somos a minoria da população, né? Quando a gente fala em mulheres pretas retintas. E sim, acaba tendo um outro recorte, né? Se a gente for falar dentro das questões raciais. Porque, embora eu ainda me enxergue hoje em vários projetos pretos, a gente ainda não vê tantas mulheres pretas retintas. Então, fico muito feliz, né? Principalmente quando eu sou chamada para programas como este, que me trazem ainda mais visibilidade, onde outras mulheres pretas conseguem se enxergar, né? Conseguem olhar para mim e se ver. Então, isso é muito importante. Um dos maiores feedbacks e trocas que eu recebo é quando eu saio e alguém fala, ó, te vi na rede social, eu te sigo lá, você, né? E aí vem, te abraça, te beija. Então, você mudou, né? Alguma coisa em mim. Eu lembro que teve uma postagem que eu fiz no carnaval, que eu falei assim, gente, mãe também pula carnaval, né? Assim, leva a criança, não dá para levar a criança, deixa a criança em outro lugar, né? Você não vai beber muito, porque quando chegar em casa, provavelmente você vai ter que cuidar dessa criança, tem né? o dia seguinte, né? Tem E o dia aí seguinte. eu recebi vários feedbacks falando sobre isso, né? De mães, falam, cara, consegui curtir esse ano o carnaval. Porque ainda tem a culpa, né? A maternidade, ela vem junto com da culpa. Porém, antes da maternidade tem uma mulher, né? E essa mulher precisa estar bem. Então, hoje, um dos meus maiores projetos, ele é realmente o Caminhos do Autocuidado. E aí a gente vem com esse recorte, né? Para mulheres com e sem filhos. E hoje a gente está vindo ainda com um recorte um pouco maior, né? Que é para mulheres com e sem filhos e para pessoas que buscam transformações, né? Porque às vezes a gente fala só para mulheres. Mas será que tá correto? Na verdade, não existe certo ou errado, né? Mas será que a gente não precisa abranger mais pessoas, né? Porque senão a gente fica falando só entre a gente, né? E é importante que a gente fale para os homens, fale para outros recortes também, né? Sobre as nossas dores, sobre o que juntos a gente pode melhorar, né? Não só para mim, enquanto pessoa, mas para a sociedade também. E é só eu, né? Uma mulher preta, retinta, mãe, né? Modelo, e que vou me descobrindo aí aos 40 anos também, porque eu acho que eu falo que eu tô no limbo, né? Fico brincando com isso. Falo, gente, a gente tem que brincar, né? Porque senão as coisas ficam muito sérias. É verdade. Então, quando eu completei 40 anos, eu tenho me visto em vários outros lugares, assim, sabe? Mas você se sente com 40 anos? Não sei. Eu ainda não sei te Ainda não- responder. Porque eu acho que mudou, né? Antes a gente via as mulheres de 40 anos de um jeito, né? Não, eu tenho certeza que eu não aparento ter 40 anos, Não, né? certamente Até que não. Não mesmo. Eu acho que mais nenhuma mulher também aparenta ter 40 anos, né? Porque antes, uma mulher de 40 anos, você já sabia como ela ia se vestir, como ela ia se portar. Hoje não, gente. Hoje as mulheres de 40 anos, elas estão vivendo de uma outra forma, né? Ainda bem.
Ainda bem. Eu tenho 44 anos e eu me preocupava muito em parecer muito adulta. Principalmente por ter uma filha de 14 e a minha casa ser frequentada por adolescentes, né? Por meninas e meninos que gostam de ficar ali comigo, porque aí às vezes eu falo a mesma língua. E aí depois eu fui pensando na minha ancestralidade e fui entendendo que meus pais eram adolescentes, assim como minha avó de 95 anos é uma eterna adolescente que a gente conversa sobre exatamente tudo, sobre o que eu nem quero ouvir, muitas vezes ela quer me falar. Ela é Mas aí completamente tem que lúcida, escutar. eu tenho que escutar, completamente lúcida. Então, assim, a idade realmente está na nossa cabeça, né? Nas nossas emoções, nas nossas experiências Bom que a gente... possa se desconstruir, né? Uhum. Gente, toda vez que eu falo sobre alguma coisa, assim, às vezes eu falo, gente, eu amo meu filho, mas eu odeio a maternidade, né? Antes era um tabu, Nossa, assim. não podia, imagina falar isso. E aí hoje eu vejo as pessoas me seguindo por isso, porque na verdade elas também querem falar Elas isso. querem falar e eles não podem, não Só sei que elas não concordar. conseguem, né? Então, assim, quando você traz, assim, um recorte desses, uma das coisas que viralizou na minha rede, uma época, foi mães também gozam. Porque você já pensou nisso? A gente nunca pensa na nossa mãe, né? Gente, a nossa mãe transa, a nossa avó, a nossa bisavó, né? Então, Sim, tanto é que nós É estamos isso. aqui, né? Por isso estamos e eu aqui. espero que elas tenham tido prazer, né? durante esse ato, né? Essa troca. Então, hoje, cada vez mais, a gente está vendo pessoas se permitindo, né? Em alguns projetos, a gente traz, inclusive, sexólogas, às vezes, né? E aí você vai ver, assim, na nossa última roda de conversa, a nossa mais velha tinha 74 anos. Assim como tinham Nossa, que meninas de máximo. 30. Então, você entende que tem meninas de 30, todas essas mulheres, em sua maioria preta, em sua maioria pretas, né? Também tinham mulheres brancas, porque eu não tenho um recorte, né, assim, de uma fala somente para mulheres pretas. Eu falo para mulheres, porque eu acho que a gente precisa muito dessa globalização. Obviamente, né, quando elas me enxergam, né, enquanto uma mulher preta retinta, tem a identificação. Então, vem a busca por isso, né? Mas eu acho importante também a gente estar nessa mistura, né? Estar junto, mulheres pretas e brancas. E, obviamente, quando a gente fala de determinados assuntos, a gente vai usar o recorte ou não, né? Mas quando você vê uma menina de 25, 30 anos ali se descobrindo, né? E muitas choram. Quando você começa a falar das dores, que as pessoas começam a se abrir, né? Eu falo que é muito ancestral, né? Acho que vem essa energia, né? Que é uma energia que tá ali. E aí você vê uma menina de 25, às vezes chorando, falando de alguma dor, e você vê uma senhora de 74. Falando, não, gente, eu vim aqui porque eu ouvi esse evento na internet. Que gracinha. E resolvi participar. E aí ela conta a história dela, como é que era antes, como é que tá sendo agora. E algumas às vezes estão namorando, outras não. Um espaço de troca, de acolhimento. Para todas, Para né? todas, para todas. Agora, rivalidade. Na minha abertura aqui, eu afirmei, enquanto mulher, que a rivalidade feminina, ela existe e é ensinada. Eu vejo dessa maneira, embora eu não tenha trazido nesse momento nenhum dado sobre isso, mas vou começar perguntando aqui se você concorda. É isso mesmo? Existe e é ensinada essa rivalidade? Existe e é ensinada. Eu só não curto falar a palavra rivalidade, porque eu acho que eu acabo acendendo uma chama, ou então fechando esse discurso, essa narrativa, somente na rivalidade. Mas existem outras. Porque a gente está falando sobre sexismo, a gente está falando sobre feminismo preto, que é diferente do feminismo como um todo. Se a gente se fechar somente nisso, a gente não avança, muitas vezes, né? A gente vai ficar muito ali presa na rivalidade, na briga, né? No lugar de mulher com mulher. O que não é o caso, é uma discussão muito ampla. Então, existe a rivalidade, sim. Eu acho que assim, a gente está muito longe de resolver isso, porque quando eu falo em sexismo, eu ainda percebo que os homens escolhem outros homens para ocupar espaços de poder, né? Assim como mulheres brancas escolhem mulheres brancas também para ocupar esse mesmo lugar. E a gente vem batalhando por isso, né? Enfim, vou ser polêmica, né? Porque... Seja você, que o espaço é para isso. Lu já gostou, ó. Né? Aqui, vamos lá. Vai render, hoje vai render. Porque na verdade a gente não está falando só de mulheres brancas com mulheres brancas. Também existe a rivalidade da mulher preta com a mulher preta.
E muito, porém, a culpa não é da mulher preta. A culpa está lá no sexismo, lá no início, né? Da desconstrução de mundo, cultural, enfim, tudo como a gente se deu após a escravidão. Então, existe. Agora, é importante que isso seja dito, eu acho que esse tema é um tema que eu pouco sou convidada para falar, porque eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente traz à luz a discussão, a gente faz realmente com que as pessoas pensem. Você falou sobre alguma coisa no início, eu falei que interessante a gente falar, não sei nem se... Que interessante a gente falar sobre isso, porque parece que a roda de conversa, o bate-papo, o podcast, parece que ele existe como um simples, né? Assim, é como uma simbologia apenas da conversa. Mas quem escuta está fazendo um movimento de pensamento, está fazendo escolhas. Pode ser que continue a escolher o caminho que não é bonito, mas a pessoa está fazendo escolhas, está reavaliando, refletindo a vida, né? E por isso é importante que seja dito. Mas como é que a gente resolve isso? A gente resolve falando sobre isso, a gente resolve criando espaço de discussão, a gente resolve criando ações sociais, né? A gente resolve intelectualizando a mulher preta, dando voz à mulher preta, não somente o homem branco para a mulher preta, nem somente a mulher branca para a mulher preta, assim como da mulher preta para a mulher preta também. Senão a gente fica naquele lugar da preta única, o que não é bonito, né? Já dizia... Não deve acontecer. Que não deve acontecer. Agora, Lu, e para você, a rivalidade feminina, ela é ensinada, é desde cedo? Então, como eu falo sobre esse assunto? Aliás, desculpa te interromper, mas aí eu vou me corrigir aqui, porque isso aqui é um local de troca de aprendizado. Concordo com você sobre o termo rivalidade, porque ele realmente fecha. Poderia dizer a disputa feminina, porque nós somos levadas a disputarmos tudo, né? Sim. Seria uma boa terminologia? Seria uma boa terminologia, mas quando eu falo que eu me incomodo com esse termo, eu estou provocando aqui. A gente só tem esse termo, só que eu preciso falar sobre o que vem antes desse termo, é isso. Talvez, não sei se eu não me coloquei direito, mas eu quero que as pessoas pensem sobre esse termo e sobre o que vem antes dele. Então tá tudo bem usar. Mas a provocação da psicóloga é certa, gente. Gente, olha, Quero que você pense sobre isso. Acabou a sessão. Então, vamos encerrar por aqui. Semana que vem a gente conversa. Olha, meu Deus, eu faço terapia também. Quando ela faz isso, assim, sabe? Naquele momento, no auge que eu tô ali pensando. Então, a gente encerra com toda a tranquilidade do mundo, né? Lu, te interrompi. Vamos lá. Pra você, como é? Então, eu concordo em grande parte com a Si, né? Porque primeiro eu acho que quando vem essa questão, né? A primeira palavra que me chamou a atenção nesse tema é ensinada, né? As mulheres são ensinadas à rivalidade, né? São ensinadas a competir. E aí eu trago um termo que se chama estratégia, né? Porque consciente ou inconscientemente tem muita estratégia envolvida, né? Quando a gente fala de mulher, quando a gente faz o recorte de mulheres pretas, né? Se a gente for puxar lá na escravidão, né? Teve uma estratégia para que as pessoas fossem escravizadas, né? Dentro dessa estratégia, as pessoas eram separadas em tribos, né? Então, tinham tribos que eram separadas, essas tribos, né? Foi uma estratégia criada para que as tribos não ficassem juntas e não se fortalecessem, né? E se a gente for trazer esse recorte para as mulheres, né? Nós tínhamos as mulheres da casa e as mulheres do eito, né? Que eram as mulheres que iam trabalhar no campo, na lavoura, fazer o trabalho mais pesado, né? E aí tinham as mulheres negras que eram mais bonitas, né? Que teoricamente para a sociedade ou para aquele, né? Eram vistas como mulheres mais bonitas, mulheres mais claras, também de pele mais claras. Nós tínhamos também essa questão, né? Então, tinham as que ficavam dentro da casa, tinham as que ficavam do lado de fora, né? Tinham as mulheres que eram violentadas sexualmente, né? Então, tudo isso que eu quero dizer com estratégia é que tudo isso foi uma forma de estratégia, né? Para nós, mulheres pretas, que foi feita lá na escravidão. E que, querendo ou não, quando a gente fala de ancestralidade, quando a gente fala dos nossos antepassados, ela continua sendo trazida, né?
Uhum. Foram muitos anos de escravidão para que algo simplesmente suma, né? Seria ótimo. Mas eu acho que não vai acabar agora, concordo com a Si. Mas eu acho que é um tema, sim, que a gente precisa falar, que a gente precisa debater, que a gente precisa trazer, que a gente precisa ser incisivo, que a gente precisa falar e falar. Ah, mas vai falar de novo sobre isso? Vai falar de novo sobre isso. Sim, vamos. Né? Se não tivesse acontecendo, a gente não estaria aqui falando sobre isso, né? Então, nós, mulheres pretas, ainda temos essa questão, né, da síndrome da preta única, né? Porque quando você consegue um lugar de ascensão, às vezes você não quer que outra mulher esteja naquele lugar, né? Então, isso acaba sempre trazendo essa rivalidade, Uhum. que na verdade é uma estratégia que ela foi criada, e aí essa estratégia pode ser, assim vai falar melhor, porque ela é psicóloga, né? Ela pode ser consciente ou inconsciente, né? Uhum. Que a gente vai criando, permanece nessa estratégia, é algo que como se a gente não conseguisse, né? E aí a gente compete por beleza, a gente compete por cargos de trabalho, a gente compete por corpos, a gente compete por relacionamentos, né? Ah, porque a mulher é casada, né? A outra é solteira, e a gente tá competindo ali, né? E sabe o que é interessante? É que quando a gente fala sobre competição, por vários motivos, como você trouxe aqui, a gente não tá falando sobre vaidade. Não é sobre vaidade. A mulher preta que compete, ou enfim, eu não sei se vocês querem falar sobre pretitude ou englobar todas as mulheres. Então, a proposta é a gente falar sobre pretitude, mas Tá. a gente fala sobre mulheres. Então, tá aberto aqui. Tá. Pode usar o seu recorte para pretitude ou pode falar de maneira mais ampla, Então, porque é isso, é pra gente poder trocar mesmo e dar luz ao tema. tá, então eu quero dar luz para mulheres pretas, negras. Quando a gente fala sobre a competição entre nós, a gente não está falando somente sobre vaidade, a gente está falando sobre sustento, a gente está falando sobre saúde mental, a gente está falando sobre o voltar para casa, ter aonde ficar, a gente está falando sobre isso, sobre força, né? Porque a mulher que está ali competindo por uma vaga, por um lugar ao sol, ela está competindo porque ela tem uma carga ali por trás, né? A rede de apoio é pouca, é pequena, às vezes é uma maternidade solo, muitas vezes é uma família de mulheres. Então tem algo por trás que faz com que essa mulher tenha essa necessidade de chegar primeiro, de estar sempre pronta, de ser a única que se destaca, a mais bonita, porque ela precisa ocupar aquele lugar para se sustentar de várias maneiras, sob várias maneiras. E sobre ser consciente ou inconsciente, eu acredito no inconsciente, é lógico, mas a gente vem batalhando e vem falando sobre esse tema há algum tempo, o que faz com que as pessoas não avancem no comportamento, se eu tenho conhecimento, porque eu continuo a deixar de ofertar vaga porque eu continuo sendo racista ou porque eu continuo fechando portas, não acreditando na intelectualidade de uma mulher preta, não valorizando o cachê da mulher preta. Por que, se eu sei que existe toda uma construção de racismo estrutural? Então, o inconsciente, ele existe, mas também existe uma escolha que segura esse lugar do passado ainda, e as pessoas escolhem segurar, sabe? E aí que entra exatamente a estratégia, né? Essa é uma das estratégias Sim. ainda aí, né? Se a gente for falar em racismo estrutural, entre, né, outros recortes, uma das estratégias é justamente essa, né? Que nós sejamos poucos, né? Vocês já viram, eu sempre observo isso, né? Normalmente mulheres pretas ganham menos dinheiro para projetos, Uhum. né? Eu sou uma pessoa que eu trabalho com projetos, então normalmente o dinheiro para nós a gente tem que dar, né? A gente não consegue aquele apoio às vezes tão grande quanto uma pessoa branca consegue, né? Se a gente for falar de uma empresa muito grande, né? Então a gente sempre consegue, faz as coisas com menos dinheiro, mas a gente faz, né? E faz com uma potência que é surreal, que é lindo, que é emocionante, que é energético, né? Faz com uma potência muito grande. E aí você imagina se a gente tivesse realmente apoio, se a gente realmente tivesse aporte, né? Se realmente fosse nos dado mais oportunidade, né? E aí entra uma estratégia, né? Principalmente do Pacto da Branquitude, que é de não querer que nós estejamos nesses lugares, né? Então é isso, né? Pô, se elas conseguem fazer com pouco, por que eu vou dar mais, né?
Deixa elas ali, deixa só aquela ali, né? Só tem uma ali, já tá Só bom. uma, deixa só Aí eu chego até você, envio um e-mail para você, solicito um projeto, aí você desenha o projeto lindamente. Aí eles pegam esse projeto e falam, cara, a gente não tem o budget, É. né, para você. Não tem um recurso, a Adeus. verba que você tá pedindo. Adeus, não dá. E aí depois você vê esse projeto rolando, né, dentro da empresa. Então, meninas, um recado aqui, mulherada. Mulherada. Não ofereçam projetos prontos para empresa nenhuma. Depois do contrato, a gente desenha e joga a nossa. Eu também já fiz isso também, Eu também, gente, já fiz muito. Não, e aí eu vou deixar outro recado. A gente precisa cobrar. A gente precisa aprender a cobrar. Gente, um dos altos cuidados que a gente fala, uma parte que a gente fala dentro do projeto, né? Porque a gente tem uma mentoria que ela se chama Caminhos do Autocuidado, né? Como já foi falado. Um dos pilares, nós trabalhamos com 6 pilares. Um dos pilares, ele fala justamente sobre gestão. Porque a gente precisa estar no lugar de aprender a cobrar pelo nosso trabalho, né? A gente está no mês de setembro, daqui a pouco vem o novembro, né? Onde convidam a gente fica sem agenda, né? Mas sempre gratuita. E a gente vai, Não. né? E aí a gente acaba... Hoje eu posso me colocar no lugar de não ir, mas eu já fui, né? Porque às vezes é a única oportunidade que eu tenho, né? E aí tem essas questões, né? De família, casa, e a pessoa tá naquele anseio também de alcançar um lugar ao sol, de ser vista, né? E aí ela acaba indo, né? Não é fácil, é muito fácil você estar sentado aqui e dizer, não, você não deve ir. Não, gente, sabe? A gente não sabe o corre de cada um. A gente sabe Verdade. que cada pessoa tem a sua realidade. Mas a gente precisa observar mais isso, né? Ter educação financeira, saber cobrar pelo nosso trabalho é muito importante. E sabe o que tem a ver com o que você está falando? A gente está falando sobre união, então, né, feminina. Porque quando a gente se reúne e a gente fala assim, quanto é que quanto é que você está cobrando aqui do teu cachê? Quanto que é a tua consulta aí no teu consultório? Vamos manter aqui um padrão? É uma forma de avanço. Sim, mas hoje a gente fala mais sobre isso, sobre essa competição, essa rivalidade, né? Tudo que está por trás disso. Mas por que que hoje isso está em voga? Por que isso foi descoberto agora e não lá atrás? Por que a gente está falando nesse momento? Existe alguma justificativa para estar acontecendo nesse momento? Está acontecendo a competição ou A o estudo? fala. Eu acho que a gente vem numa crescente, A evolução, né? é o crescimento. Evolução. Hoje em dia, mais mulheres estão nas academias, temos muitas cientistas aí poderosérrimas. Se a gente jogar esse tema na internet para pesquisar, né, em áreas acadêmicas mesmo, a gente vai encontrar várias, a gente vai encontrar subtítulos desse tema, né? Então, eu acho que é mais oportunidade de estudo, mais oportunidade de crescimento intelectual. Eu acho que as pessoas estão se fortalecendo mais para falar sobre isso, tendo mais coragem se unindo também. Então, eu acho que é um processo evolutivo. A gente está aqui fazendo história. A gente está falando sobre a história, que é muito recente, né? A história de mundo. Então, eu acho que vem mais por esse caminho, sabe? E as pessoas se sentem mais empoderadas, as meninas mais novas, mais jovens, né? De idade. Nossa, E elas estão incríveis. Uma vez eu fui dar uma palestra não. Eu fazia parte no setor de consultoria da Coca-Cola. Fiquei lá de 2020 a 23. E aí eu cuidava da galera preta, né? Do núcleo preto, população preta Coca, em todos os níveis, e dos jovens aprendizes, né? Estagiários. E aí, um certo dia, eu dando algumas dicas sobre postura e tudo mais, e aí uma estagiária pretinha, toda linda, cacheada, entrou e não... E aí eu falei pra ela, eu estou do seu lado, né? Eu sei que você tá empoderada, eu sei que você tá aí querendo crescer, falar, verbalizar, porque é importante que todos escutem, porque as rodas, dentro da roda acontecia ali uma mistura, não tinha cargo, né? Então era direção com os jovens e tudo mais. E aí acontecia muito isso, né? Das meninas terem coragem de avançar, de criticar, sabe? Esse foi um caso, assim, né, que eu trago porque é um caso onde ela realmente não estava entendendo. Mas é a coragem. Quando que eu, com
lá, jovenzinha estagiária, gente, com 20 anos que eu iria enfrentar, ou que eu iria pedir a voz, eu não teria nem conhecimento sobre, né? Eu sempre fui preta, não me descobri preta. Lá em casa a gente sempre teve uma educação muito preta. Meu pai era o único homem que estudou, o único homem que fez faculdade, da família. E então nós convivíamos em espaços muito embranquecidos. Então, desde cedo eu sabia me defender. Mas essa coragem de organizar o pensamento, saber como me defender há 24 anos atrás, há 25 anos atrás, não existia. Nem para mim, nem para ninguém. A gente era literalmente ensinadas a nos preservarmos, a baixar a cabeça, subserviência. Mais ou menos. Até porque tinha questão também, não tinha referência, né? Eram pretas únicas, assim. Se a gente for falar de política, nós tínhamos Benedita da Silva, mas pouco se via, né? Pouco se via Benedita da Silva. Aí se a gente falar de Marielle Franco, ela já foi muito mais vista, né? Embora, mas anos depois, né, de que da ascensão aí de Benedita. E Benedita também esteve num contexto onde a imagem dela foi extremamente usada, e ela saiu de um jeito que não foi bonito. E se as pessoas não estudassem sobre, não tivessem acesso político, iriam acreditar, né, ali naquela mentirada na imagem dela sobre o que foi falado. Mas, eu sempre me defendia e sempre aprendi a falar, sabe? É porque existe uma diferença quando você parte para a vida profissional. Quando você sai do âmbito casa, condomínio, play, escola, e você parte para a vida profissional, porque tem que dar certo aquela vida profissional, né? Aquele primeiro emprego, e aí é um lugar em que, enfim, é uma outra construção, é uma outra... As pessoas que estão no poder dentro das organizações são pessoas que assustam, né? Assim, que tem uma imagem muito diferente da sua, que te olham muito atravessado, que é diferente de um colega de classe, diferente de alguém que você está ali sendo mais nova, brigando na rua. Então, eu acho que esse é um lugar que silencia. Por isso que eu acho que a construção social de empoderamento, de defesa e tudo mais, indo para as nossas jovens, super funciona. Porque são elas que vão estar daqui a 20 anos, né, fazendo muito mais, enfim. Eu acho que vem sendo desconstruído e falado muito, porque hoje a gente também tem mais referência, né? Tem mais acesso também. Você coloca lá na internet, você falou, né? Joga lá na internet, vai aparecer milhões de contextos e acadêmicos, não acadêmicos também falando, né? Porque é importante a gente falar da academia, mas é importante também a gente falar dos não acadêmicos, né? Porque é isso, a gente sabe, principalmente dentro da população preta, que nem todo mundo consegue chegar na academia, né? Mas isso não coloca essa pessoa no lugar de não saber. Não, tem os saberes ancestrais. Tem vários saberes, né? Sim. Inclusive, muitas vezes a academia coloca a pessoa num lugar, mas ela nunca pisou dentro daquele contexto, né? Então ela não vai ter um lugar de fala, né? Para falar com uma mulher que mora lá em cima na comunidade, né? Isso é uma coisa, eu como curadora hoje de um projeto antirracista, principalmente em bares, eu vejo muito isso, né? Porque normalmente quando a gente chama um palestrante, né? Você vai lá olhar o currículo, né? E aí quando eu vou chamar essa pessoa antes, eu sempre faço uma reunião, uma conversa, porque eu quero entender. Não, mas ele tem mestrado, doutorado, tá? Mas como é que ele vai se comunicar com essas pessoas? Né? Porque, não, a gente vai fazer aqui uma conversa acadêmica. Show! Não vai acontecer a comunicação, porque... Né? Não, é uma palestra para pessoas que estão no bar, pessoas diversas. Então, assim, você precisa ter aquela comunicação, né? E dependendo da reunião que eu tiver com essa pessoa, eu já vou entender. E tá tudo bem, gente. Ela pode ser acadêmica, não é uma crítica que aos acadêmicos, jamais, né? Eu também sou essa pessoa da academia. Só que eu acho que tem lugares, né? A gente precisa acessar essas pessoas, porque senão a gente vai falar sempre pra nossa bolha, né? Verdade. Eu tenho uma grande preocupação, sempre tive, desde que eu entrei na internet, de conseguir acessar a todo o público, assim, a todo mundo. Então, a minha fala é uma fala que não é acadêmica. Faço questão de trazer... fugiu a palavra. Meu Deus, fugiu. Conceitos, né, de psicologia, de saúde mental, de um jeito muito simples, para que as pessoas me compreendam. Para mim, não é interessante acessar uma camada e a minha galera, que eu preciso que cresça junto comigo, não está acessando. Esse é um discurso que eu levo. Desde quando eu
eu entrei na internet. E aí eu lembro que as pessoas falavam para mim, você tem que fazer um curso de oratória e tudo mais. Não sei o quê. E eu até cheguei a pesquisar, a fazer, mas eu queria muito que as pessoas se identificassem comigo. Porque no final das contas, eu sei que quem vai me ouvir e vai escolher me ouvir é a nossa galera, sabe? Então, é muito pertinente o que você está trazendo. Assim, porque um exemplo, dentro das redes sociais, né, eu como influencer, embora eu não tenha um recorte, né, diretamente para pessoas, para mulheres pretas, dependendo do assunto, obviamente vai ter um recorte. Mas eu também, às vezes falo de forma ampla. Mas a maioria das minhas seguidoras são pretas. Então isso é sobre o quê? É sobre se ver, é sobre se enxergar, é sobre... Porque, principalmente nós mulheres pretas, nossas histórias são muito similares, né? Muito similares, né? Histórias familiares, né? A gente deve fazer 100 anos que a gente vem no contexto de família. A gente não tinha família, né? Até porque nossas famílias foram, né, dizimadas, né? Foram separadas. Então, hoje, você vê uma família preta, né? Um homem, uma mulher, com filho, uma constituição familiar, é algo novo, né? É um comportamento, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando de amor preto, mas a gente tem que ter um cuidado com esse amor preto, né? Como que é esse amor preto? A gente não foi ensinado a se amar, né? Então, não pode ser uma coisa só fantasiosa, onde a pessoa vai ficar frustrada, né? Eu tô há 5 anos procurando um amor preto e não achei. Gente, calma, vamos se organizar. Então, tem todo... Você precisa entender que um amor preto, ele é diferente. Ele é diferente. É um ato político, né? É um ato político. A gente não foi acostumado a se amar. Então, assim, eu acho que quando a pessoa realmente te ouve no... Eu acho que o curso de oratória é legal, também já pensei sobre isso, já fiz algumas coisas sobre, mas é isso, na verdade as pessoas se identificam muito mais pela minha linguagem, sabe? Pela forma como eu falo. Vai Como ter você horas... se veste, se posiciona. Vai ter horas que eu vou estar brincando e rindo, vai ter outra horas que eu vou falar mais sério, vai ter horas que eu vou trazer dados. Ó, gente, tanto por cento das mulheres estão sendo mortas aqui, não sei o quê. Agora a gente está para levar o projeto Caminhos do Autocuidado para Uberlândia. Por quê? Eu descobri que é a cidade com maior número de violência contra a mulher. E aí eu mandei mensagem para a responsável pela universidade, pela UF, e aí como que eu acessei essa pessoa, né? Porque é uma pessoa que às vezes a gente não consegue acesso. Exatamente nisso. Quando eu venho com esse dado, ela fala, cara, peraí, ela é diferente, ela não tá trazendo, assim, mais um assunto, né? Tanto que hoje as nossas rodas de conversa e a nossa mentoria, ela é muito adaptada ao lugar onde a gente está falando. A gente vai falar onde? A gente vai falar lá no Morro da Providência. Então eu vou dar uma olhada, como é que funciona no Morro da Providência? Como essas mulheres fazem para trabalhar? Com que essas mulheres deixam os filhos delas? Como que é o relacionamento delas, afetivo, sexualmente? Né? Então eu preciso entender, porque senão eu vou entender o contexto político, local, cultural, para poder você conseguir se comunicar nessa... Senão eu vou estar falando coisas que as pessoas não vão se identificar, né? Verdade. Falando de autoestima, eu queria... A questão da rivalidade, essa competição, né? Que é entre as mulheres, digamos assim. Afeta também, essa rivalidade, ela afeta a autoestima das mulheres? Afeta, por quê? O que é autoestima, né? Você se reconhecer, você conseguir fazer uma leitura de si, não somente no espelho, mas das suas conquistas, das suas habilidades, da sua personalidade, e tá tudo bem para você, ou entender que não tá tudo bem, porque nunca vai estar, e entender que você vai ter que dar uma organizada aqui e outra ali. Se eu tento o tempo todo me encaixar em algum lugar, e entender e não perceber que, na verdade, existe ali por trás um racismo ou, enfim, um sexismo, ou alguém me dizendo que eu não valho a pena, se eu não consigo enxergar isso, eu trago essa culpa para mim. Então, eu entendo que eu não valho nada, de que eu preciso melhorar, preciso me esforçar, de que não tá tudo bem do jeito que eu tô indo, de que é a minha escolha, do meu nicho, do meu trabalho, de que eu preciso fazer uma pós, preciso melhorar, estudar, de que nunca tá bom e não é uma verdade. E isso mexe com a autoestima. Eu acabo fazendo uma leitura de mim que não é verdadeira. E é exatamente por isso, gente, que eu tenho uma questão com a síndrome da impostora. Eu acho que para nós, mulheres negras, a síndrome da impostora, ela existe em segundo plano. Porque no primeiro plano existe um racismo. Se eu me sinto insegura, são os sintomas que a síndrome da impostora traz, né? Se eu me sinto insegura, não pronta, receosa,
por conta de uma síndrome que vem antes disso, vem alguém que me olha e que com os olhos me diz: Te julga. você não tá pronta, não quero você aqui, não tá legal, tá feia, tá muito preta, o cabelo tá muito pro alto, não é melhor baixar um pouco. Então, a síndrome da impostora pra gente não funciona muito. Por isso que tem que ter o recorte sempre, gente. Né? Não faz sentido? Não, concordo plenamente com esse seu posicionamento, ainda mais quando a gente fala, e aí vou trazer uma situação minha, que durante muito tempo eu mesma me boicotei, sabe? Mas eu não entendo. Só que eu achava que era comigo, eu achava que o problema era comigo, que eu não era competente, que eu não era boa, porque eu não sabia fazer. Só que eu entregava resultados. E os resultados, eles não eram vistos pelas outras pessoas, porque queriam escondê-los, e por mim, porque eu não acreditava que aquilo dali, de fato, era minha entrega. Mas depois de muito tempo, depois de muita conversa, de terapia e, recentemente, né, essa troca com as mulheres pretas, que para mim ficou claro que era simplesmente o racismo. Simplesmente não, né? Que é o racismo, não é simplesmente. Que é o racismo. Porque ele te apaga, ele te anula. Então, antes de qualquer coisa, é exatamente isso. E eu demorei muito a entender isso. Que eu achava que era sobre mim, que eu não tinha condições, tinha capacidade. Por mais que eu entregasse, por mais que entregasse, mas não. Estava sendo construído, né, para que eu não chegasse, ascendesse, né, assim como não só para mim, né, como acontece com a gente, com mulheres pretas. Verdade. Eu, enquanto psicóloga, né, e mulher, mãe, esposa e tudo mais, eu trago essa minha humanidade também para essa conversa, né, porque por mais que eu venha trabalhando e por mais que eu esteja alcançando alguns espaços, eu recebi um convite há 2 meses atrás para assinar uma revista. Eu não falei disso. Para assinar uma. É o momento, é o momento. Está vendo como a apresentação, às vezes, ela dá uma. Para assinar a coluna de uma revista, né? Eu sou colunista da revista Crescer. Começamos no mês passado, amanhã deve sair a próxima. Mas, enfim, quando eu passei isso para minha equipe e falei: olha, a partir do mês que vem, estou virando colunista da Crescer, vamos fazer um post sobre isso e tudo mais. Eu não dei a ênfase do negócio, da beleza que é esse convite, né? Porque eu sempre trabalhando com maternidade, até hoje eu me percebo que as pessoas sentem uma dificuldade de ver ou de aceitar que uma mulher preta dite a maternidade dela. Porque eu, perto de uma criança, isso mudou muito mais para não mãe, para não intelectual, para não psicóloga, do que para isso tudo que eu trouxe. Então, eu percebo que os convites vêm sempre para outras pessoas, sabe? Muito. Eu sou a psicóloga que fala sobre maternidade no consultório, mas fora, falta alguma coisa nela, eu acho que é a cor, né? Eu acho que as pessoas pensam assim, falta alguma, não sei. Não sei o que é. Eu tenho mestrado, né? Tenho experiência, humana, não sei. Então, é difícil quando as coisas acontecem. E eu passei de um jeito para minha equipe tão simples, tão boba, que minha equipe não entendeu a grandiosidade da notícia que vinha. E quando nós fizemos um post, e aí ela não fez, e aí eu falei: poxa, você não fez um post sobre isso? Vamos fazer. E aí ela fez. E aí o post foi uma enxurrada, todo mundo torcendo. Pessoas que eu nem lembrava que me seguiam, que estavam ali, se aparecendo novamente. Eu falei: gente, isso é muito legal. Então a gente precisa que a sociedade nos diga também o quanto que as nossas conquistas são importantes, porque senão a nossa autoestima fica mexida. A autoestima, ela está envolvida, né? Não é sobre a gente, não é sobre a gente. É sobre como o outro também nos lê. É importante, nascemos para isso. As nossas vivências humanas também são fundamentadas no que o outro está lendo sobre nós. Mas aí eu faço uma pergunta pra Lu, que a Lu ia falar aqui, eu já puxei aqui. Não esquece. Tô aqui ainda. Dentro dessa colocação que ela tá fazendo, é extremamente importante, é um projeto bacaníssimo que você tá atuando, e você reconhece que não deu no anúncio ali pra sua equipe, que você sabe a importância dele, mas naquele anúncio não deu a ênfase necessária. Mas uma mulher preta, quando ela verbaliza, ela enfatiza as suas conquistas, ela não está sendo prepotente, arrogante? Não. Como você vê, Lu? Lu? Depende.
né? Depende de como ela se coloca e como ela se enxerga, né? E aí é exatamente a importância dela saber o seu valor, né? Dessa questão da autoestima. E aí o que eu ia trazer quando ela se falou, né? Essa questão assim do tipo, que a gente às vezes fala de autocuidado e de amor próprio, de autoestima. Não, porque você tem que se amar, você tem que se... Óbvio que eu tenho que me amar, mas a gente também quer ser amado, gente. A gente não nasceu para estar sozinho, né? Nós vivemos em sociedade, em comunidade. Então quando o outro, né, também te valida, né? Também, para além de você, né? Tem você. Primeiro você. Você já se validou. Aí chega outra pessoa te valida, nossa, automaticamente essa autoestima, né, o seu amor próprio, ele vai ter um aumento também para isso, né? E sim, obviamente, as pessoas vão achar sempre que talvez a gente seja soberba ou que a gente, né, tá falando demais, até porque para a sociedade aquele ali não é o nosso lugar, né? Mas isso foi uma construção, tá, gente? O que eu vou falar agora é uma construção que eu venho fazendo, né? E essa construção ela é de forma diária. Por isso que eu falo, né? Falar sobre autocuidado. E às vezes eu falo muito sobre escrever frases, né? Escreve lá no seu guarda-roupa. Eu tenho uma tatuagem no meu peito que tá escrito "Você é maravilhosa". Porque às vezes eu quero me olhar no espelho e ler que eu sou maravilhosa. Aí as pessoas brincam, né? Que eu tenho 1,85 m, né? Então quando eu venho caminhando, às vezes eu tô vendo a pessoa me olhando e eu tô indo com a minha tatuagem maravilhosa, meu cabelão. Grandona. Eu tô vendo que a pessoa tá olhando pra mim e pra tatuagem. Aí quando eu chego perto da pessoa, oi! Eu falei, "Você tá maravilhosa, né?" E a pessoa, a pessoa fica desconcertada, né? Mas são brincadeiras e gatilhos que eu faço até pra mostrar pra outras mulheres, né? O quanto é importante, né, a gente trazer essa autoestima, mas a gente também gosta de ser validada, né? Então, assim, gente, tudo que tá em destaque sempre vai ser julgado. Se você foi julgada, ou alguém falou, né, algo bom ou ruim, é porque você tá incomodando de alguma forma, né? Não tem como, né? Tudo que tá aparecendo vai ter críticas, né? Positivas ou negativas, né? Então, isso faz parte. Aí eu queria trazer um acontecimento comigo. No dia 1º de junho desse ano, eu sofri um racismo, um ataque racista. Nada similar ao que eu já tinha passado a minha vida inteira, nada, né? Porque esse ataque racista veio de uma pessoa da política, né? Que teoricamente ela deveria estar trabalhando pelo social, mas eu estava num samba majoritariamente branco, ela levantou do nada, assim, sabe quando a pessoa levanta do nada? Olhou pra mim, eu com 1,85 m, ela deveria ter uma média de 1,50 m, e falou, "Eu não gosto de você, eu não gostei de você." Eu falei, opa, pensei que ela tava brincando, jurei que ela ia falar assim, "Não gostei de você porque você é muito linda", né? Porque as pessoas às vezes fazem esse tipo de brincadeira. E eu falei, não entendi. E aí ela repetiu novamente, "Eu não gostei de você." E como ela estava falando alto, né? As pessoas que estavam ao redor já foram puxando ela, e aí ela já saiu gritando. Que isso, eu tenho gente? que ir embora, só porque eu falei que eu não gosto dela, só porque ela é preta. E eu fiquei parada no mesmo lugar. Eu fiquei parada, né? Eu com meu 1,85 m fiquei parada, olhando a cena, o contexto, eu não consegui falar nada. Eu sentei e comecei a chorar. E aí, enfim, né? Hoje esse caso tá nas redes sociais, esse caso tá em algumas mídias, esse caso ele tá no lugar mais importante onde ele precisa estar, que é na justiça, né? Então tá rolando o processo. Mas o que eu queria dizer é que eu recebi muitos directs, muitas mensagens. "Você não fez nada?" Né? Quando as pessoas ficaram sabendo quem era essa pessoa. E aí, tamanho, né? Altura, porque às vezes as pessoas, você é alta, né? "Você não fez nada, você não falou nada, eu não acredito." E aí, como que ela fez isso com você? Primeiro que ela é uma pessoa branca, gente. Então, vocês entendem a prepotência que a pessoa branca ela tem sempre? A autoestima dela, ela já nasce com isso. E ninguém quebra isso dela, né? Enquanto a gente é desconstruído ao longo da vida, né? A gente vai tentando lá, agora eu tô bem. Aí vem uma microagressão, né? Aí vem alguém e fala alguma coisa pra você. Então, o pacto da branquitude, o empoderamento das mulheres brancas, ele é diferente de uma mulher preta, né? Uma mulher branca que eu nunca vi, chegou, falou isso e eu não falei nada. A única coisa que eu consegui foi sentar e chorar. Mas você trabalha com isso, né? Você é uma pessoa empoderada. Nada a ver. Não. Naquele momento eu não conseguia. E aí, eu fiquei mais ou menos quase 30 dias sem sair de casa, né? 30 dias sem trabalhar, sem botar assim... por quê? Porque eu trabalho com marcas, né? Com publicidade.
Qual é a marca que vai querer uma mulher preta chorando, falando sobre racismo na internet? As marcas não querem. E tudo bem, eu entendo, né? Porque não vende também, né? A pessoa me contrata para vender aquele produto dela, né? Para fazer um merchan para tal produto. Se eu não estou vendável, automaticamente ela não vai me contratar, né? E até aí tudo bem. Mas quando eu fui para terapia, porque eu falei, gente, eu não tô bem, né? Alguma coisa tá acontecendo aqui, né? Por que eu não estava saindo pra rua? Porque quando eu saía pra rua, eu tinha a sensação de que as pessoas estavam me apontando e falando, olha ali aquela menina que sofreu racismo. Primeira percepção que eu tinha era essa. E aí, quando eu comecei as sessões de terapia racializadas, o psicólogo me trouxe uma questão que eu nunca tinha pensado, que eu passei 40 anos da minha vida sofrendo microagressões e que a gente vai somatizando. Por mais que eu seja uma mulher empoderada e esteja, né, desconstruindo, e eu enfatize isso para outras mulheres, quando ela me trouxe esse racismo tão forte, isso foi como, né, um tsunami. O nome disso é trauma. E que a gente não trata, né? Não tem como tratar o trauma racismo, sabe? Não tem. O que a gente faz é... Eu costumo dizer que o trauma racismo é como... Eu sinto muito pelo que você fez. Eu tô impactada. Porque é isso, é um saco, não acaba, né? Eu teria várias histórias, eu imagino que você também. É complicadíssimo. Mas o trauma racismo, ele é como se fosse um quebra-mola na linha do nosso pensamento, né? A gente pensa, passa por uma lembrança, é um quebra-mola. Pensa, quebra-mola. Às vezes esse quebra-mola machuca. E eu comecei a ter uma percepção. Eu me lembro uma fala minha, assim, logo no início, que foi assim: caraca, por mais que tudo que eu faça, eu vou continuar sendo preta. Que é isso? Né? Meu primeiro pensamento foi esse. Né? E hoje eu falo sobre isso até porque eu sei que talvez não seja só eu que tenha esse pensamento, né? Porque eu me acho uma mulher bonita, eu sou uma mulher inteligente, eu sou uma mulher que eu consegui hoje, né, estar num lugar agradável socialmente, mas eu continuo sendo preta. E o racismo, ele vai continuar me atravessando, né? Então, e aí eu sempre trago a importância de fazer terapia, principalmente para nós, pessoas pretas, nesse sentido, né? Porque a gente vai continuar sendo preto, né? E a gente precisa aprender, né, mecanismos, estratégias, assim como... Vou falar outra vez de estratégia, gente, estratégia. Assim como eles têm as estratégias deles, a gente precisa ter as nossas, né? Estamos aqui para isso, para compartilhar essas estratégias. Essa é a proposta. E dentro disso, eu te pergunto, assim, a partir do relato que a Lu trouxe pra gente, chocante, a gente ficou impactada aqui, né? Imagino que quem esteja acompanhando também. E é isso, ela é uma mulher desconstruída, uma mulher empoderada, uma mulher que batalha pela causa, mas ela, naquele momento, ela não conseguiu reagir. Uhum. Por que isso acontece? É normal, assim, a gente ficar paralisado? Até mesmo pessoas que estão acostumadas, que leem, que estão acostumadas no sentido de ter informação, né? Que se informam. Por que isso acontece? Isso acontece porque nós temos a humanidade de sentirmos, de termos emoções, de estarmos muito bem num dia, no outro dia não estarmos tão bem. Então, dependendo de quando isso chega pra gente, a gente se sente fortalecido ou não. Vão ter momentos, eu imagino que vocês já tenham passado por isso, que o racismo chega e que a gente fala, maluco, bobão, né? Adeus. Não quero. Mas vão ter momentos em que você vai se despedaçar, vai chorar. O nome disso é trauma. O trauma, às vezes, dói muito e às vezes não. Quando você passa por uma situação de racismo, naquele momento, por mais que você não perceba, você pensa sobre todas as histórias, todos os atravessamentos racistas que você teve na vida. Vem assim, ó. No pensamento. Você sente tudo de novo. Não tem como sentir uma dor e uma crueldade. Um crime, né? É verdade. Então é assim que funciona a nossa mente. A gente sempre vai sentir. E as estratégias? Como que a gente pode lidar com isso? Ela buscou a terapia, que é fundamental, para além disso. Para além da terapia, que é lógico que eu vou puxar a sardinha da terapia. Obviamente. Eu gosto muito de pessoas ou do falar, né? Porque
A gente vai na terapia pra gente falar sobre. Quando a gente fala sobre, a gente se escuta, a gente analisa. Às vezes a gente tá contando uma história e a gente lembra que não foi bem assim. Isso é terapêutico, né? Então, muitas pessoas não vão ter condições de fazer a terapia, mas vão ter uma pessoa muito próxima que vai te ouvir e que talvez não vai falar nada sobre isso, mas que vai estar ali atenta. Ter conhecimento sobre o racismo é ideal. Fazer leituras, entender como funciona psicicamente. Estude sobre, porque quando você estudar sobre, você vai sentir hoje, amanhã e depois de amanhã, e no quarto dia ou no quinto dia, você vai lembrar do estudo e você vai sair desse buraco. Então, assim, o que eu quero mais deixar aqui explícito é que a gente vai sentir sempre, né? E a estratégia de salvação é o aquilombamento. É ter grupos pretos, pessoas pretas confiáveis, né? Amigos confiáveis, na verdade. Lugares onde você pode ser você mesma, onde você pode falar sobre isso 500 vezes. O falar é a minha prescrição predileta. É o falar. Para mim, isso é um grande medicamento. E eu... A minha... Por favor. Desculpa. Não. Não, eu super concordo com o que a Sil falou, né? Quando a gente... Eu acho que tudo, né? Assim, o meu projeto, o projeto da Cia, eu acho que esses projetos de mulheres, né? E de pessoas também, que eu acho importante, eles vêm crescendo justamente cada vez mais por isso, né? E eu sempre falo com a minha parceira de trabalho, que é psicóloga também, Tatiane Albernay, o quanto eu noto que as pessoas estão com vontade de falar, né? Porque elas se sentem num lugar seguro, né? Então, elas estão entre as outras pessoas que também estão ali abertas à fala e à escuta, e ela se sente num lugar seguro, às vezes, para acessar alguma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, ou para acessar algo que está acontecendo na vida dela naquele momento, né? Então, assim, a cura, para mim, ela veio, obviamente, através da terapia, obviamente, através do conhecimento que eu já tinha e que eu fui buscar ainda mais. Hoje eu estou fazendo um curso de extensão antirracista, né? Porque a gente tem que tirar esse tabu também, né? De que toda pessoa preta é letrada, né? Então, assim, para além do conhecimento que eu já tinha, eu estou buscando mais, que eu achei importante, está sendo ótimo. E eu acho que essa questão da conversa, realmente, da gente estar num lugar seguro, da gente poder falar, né? Quando a Cis chegou aqui no início e falou, né? Como é bom estar aqui, né? Entre a gente. É um lugar de conforto, né? Acho que é um lugar que a gente relaxa, né? Uhum. Já vou poder falar, né? Vou poder, sabe? Interessante você trazer isso. Vou até aproveitar a psicóloga aqui para dar uma orientação pra gente, porque o Empoderação é isso, ele é esse espaço, porque vocês não se conheciam, assim como as outras entrevistadas, em sua maioria, elas não se conhecem, e a gente está aqui para poder falar sobre esses assuntos, esses temas que nos atravessam, né, relacionados aí à questão racial e também ao gênero. E aqui a gente simplesmente se encontra e, de repente, o assunto flui. Tanto é que eu tive que, do início, eu tive que falar, vamos lá, gente, vamos começar a nossa entrevista, que vocês estavam conversando. Por que é importante isso? O que traz pra gente de conquista, de força, de fortalecimento? Iniciativas como essa, como o trabalho que ela desenvolve, o seu também disruptivo. Sim, conta pra gente. Quando a gente se encontra e quando a gente se reconhece, por mais que eu não saiba da sua história de vida toda, nem da sua história, eu me reconheço no lugar de que a nossa história ancestral, ela vem de um mesmo lugar, né? Então, isso traz uma sensação de segurança, uma sensação de bem-estar, de leveza. E aí, o que é interessante é que nós viemos falar sobre competição, né? Mas olha como é interessante que não haja a competição. Porque se eu tô aqui sentada querendo ganhar de você e você ganhar de mim, a gente não vai estar cuidando uma da outra. A gente se complementa. Exatamente. Olha que lindo, que bonito. E se a gente não vem para cá com essa tentativa de habilidade nesse sentido, porque nem todo mundo tem, isso é construído, né? Desconstruído, na verdade, a gente não aproveita esse espaço, a gente não sai daqui à vontade. De repente, eu não vou conseguir trazer todas as ideias que eu gostaria, nem você, né? Isso traz leveza, né? A não competição. Soma, como você disse. Somando. A gente fala muito sobre isso, né? Que dentro da parte holística, né? O que carrega a mulher, o que eleva o feminino é a leveza e a alegria, né?
Então, toda vez que... Adorei seu sorriso agora. Toda vez que a gente tá leve, toda vez que a gente tá alegre, a gente tá se elevando, né? É um sorriso de missão cumprida, assim, que bom, sabe? Porque a proposta é essa. Porque você me perguntou no início sobre como surgiu a ideia do projeto, e eu lembro que foi através do choro, porque no encontro que a gente fez, que é onde eu tive um insight que tinha que ser nesse formato, sabe? Uma roda de conversas, mulheres, foi porque a gente estava se abrindo, falando de questões do trabalho e de questões pessoais para um grupo de mulheres que a gente não conhecia. A gente não se conhecia, a gente estava ali se entendendo, era bem no início. E assim, teve muitas lágrimas, e teve abraço, e teve apoio, e teve, não, você vai conseguir. Aí eu olhava assim, sabe, a gente se conhece. Aí gente, eu choro horror, eu sou muito chorona. E aí eu lá em lágrimas, debulhando em lágrimas. E aí chegou uma outra e me abraçou. E aquilo foi lindo, foi potente, foi fortalecedor. Eu falei, gente, isso é mágico. E é isso, é essa conexão, essa ancestralidade, né? Que a ancestralidade também proporciona pra gente. Sim, é a sensação de segurança que se tem na fala, né? E no se despir. Isso acontece em vários grupos, né? Isso deve acontecer com você também. Nos grupos onde pessoas negras conseguem se conectar, falar e se encontram. Isso acontece muito também porque nós não tivemos uma educação voltada para a fala. Era sempre, olha, silêncio, engole o choro, tá tudo bem, o que foi? Vai dormir, né? Assunto de criança, né? Sempre muito nisso. Então, quando a pessoa tem a possibilidade de falar e ser ouvida, isso dentro ali da mente, ali dos processos mentais, isso faz com que a pessoa sinta uma alegria, uma constatação de que, olha, eu existo, legal, não estou sozinha. Quando a pessoa lembra de que ela não é única, também é muito importante, sabe? Quando a gente falou no início, não é sobre você. Quando a gente lembra disso, isso fica mais leve. Quando você tem conhecimento sobre isso, estuda sobre isso, isso fica menos dolorido, porque não é sobre você. Então, tudo que a gente falou aqui está se conectando. A gente está falando sobre ancestralidade, sobre conexão, sensação de bem-estar, autoestima, a não disputa. Tudo se conecta para que a gente tenha um bem-estar, para que a gente consiga viver. E aí eu não estou falando de perfeição. Longe disso, a vida é difícil. A vida é difícil a beça, dura a beça, né? Sim. Além de tudo, a vida é difícil. Mas, se minimamente a gente conseguir se reconhecer, ter espaços de fala, sermos ouvidas, sermos assistidas, vai ficando mais gostoso, né, o dia a dia. Então, posto isso, tenho que comunicar para vocês. Estamos encerrando. Já estamos a uma... Eu sei, gente, todo mundo faz isso. Estamos a 1 hora aqui conversando. Poxa, É ficaria aqui. Não, gente, acho que isso tem que ter mais tempo, assim, porque todo mundo super ficaria. A última que eu gravei, a gente terminou e continuou aqui batendo papo, falando da vida e troca. E é isso. Então, usando aqui o termo que a Lu trouxe, conversou, falou muito aqui na nossa entrevista, que é estratégia. A minha dica para vocês, a estratégia que eu dou para vocês, pra gente minimizar, acabar com essa questão da rivalidade, competição, aquilombem-se, juntem-se, porque é isso, aqui somos 3, e já fluiu dessa maneira. Então imagina você e mais 4, e mais 5, assim como o trabalho que a Lu desenvolve. A nossa queridíssima Si, que na psicologia tá lá, né, só ela e o paciente, mas ela está lá sendo muitas também, e ouvindo, e atendendo, e ajudando. É isso, vamos nos unir. Eu queria pedir para vocês as considerações finais. A gente está encerrando. Quero agradecer muito a participação de vocês. Por favor, Lu. Então, vamos fazer um merchan, né? Uma Por publi. favor, por favor. Gente, me sigam lá nas redes sociais, né? Lu Dias com H, né? Lu Dias Oficial. Para além disso, a gente tem a página do projeto, né? Que é o Caminhos do Autocuidado. Eu não sei quando que vai ao ar o programa, mas no dia 19 agora desse mês, a gente tem lançamento desse projeto Entre Nós, né? Copos e Autocuidado. Esse projeto a gente vai fazer em diversos lugares, não é num lugar só, né? Então, para que todo mundo tenha acesso, né? Para que seja perto da sua casa, perto de uma casa longe da outra, né? E para que todo mundo consiga ir. E a mensagem que eu deixo, né? Puxando aí o tema do programa, né? De empoderação, é que a base, né, do empoderamento, a base do autocuidado,
é o autoconhecimento. Então, é importante a gente buscar o autoconhecimento. E aí, cada um vai da sua forma, né? É importante estarmos juntas, né? E aí, quando a gente fala aí do tema do programa de hoje, que é a questão da rivalidade, né? É importante estarmos juntos. E existem diversos projetos, né? Projetos pagos, projetos gratuitos, projetos online, mas a gente precisa se permitir estar nesses projetos, né? Deixar a culpa de lado, às vezes, né? Deixar os outros compromissos para cuidar da gente, porque a vida, ela só vai andar quando você estiver bem. Ninguém é boa mãe se você não estiver bem, né? Você não vai ser uma boa esposa se você não estiver bem. Você não vai cumprir o seu papel dentro do seu trabalho se você não estiver bem. Então é isso, gente. A primeira coisa vem a partir do nosso autocuidado. Acho que é essa mensagem que eu deixo aí para todas. Lu, muito obrigada por ter participado aqui com a gente, compartilhado conhecimento, informação, um pouco da sua história. Obrigada, eu que agradeço. Si, Bom, eu queria dizer que meu trabalho não é só no consultório. vai muito além disso. Vamos para a Amazon assistir a série. Alta Estima, minha série. Estou nas empresas também. Então, assim, eu já entendi que é interessante falar para muitos, né? Tocar muitas pessoas. E eu tô aí para isso. Hoje eu tenho... Não posso falar. Ia dar um spoiler, não posso. Mas, enfim. Mas, enfim... Eu quero te dizer o seguinte, como uma boa psicóloga, pisciana e filha de Oxum, eu costumo dar colo para as pessoas. Então, eu quero que as pessoas se fortaleçam, eu quero que as pessoas se encontrem, eu quero que as pessoas se amem, mas eu entendo muito que é difícil chegar lá. Eu entendo que cada pessoa tem a sua personalidade, que essa transformação, que essa busca é muito doída. Se reconhecer é difícil pra caramba. Jogar para debaixo do tapete não vale a pena. Então, o tempo, ele é o senhor do nosso caminho. Ele traz respostas, um tempo com intencionalidade, respeitando o tempo, tudo floresce, né? Então, eu espero que as pessoas floresçam, sim, mas respeitando as suas particularidades, buscando ajuda quando necessário, entender que às vezes é necessário freio, a pausa para depois seguir, porque é interessante chegar lá com saúde mental, né? É isso. Obrigada pelo convite. Eu te agradeço, Eu gostei Sim. bastante. Como eu disse, eu tinha 2 perfis, né? O psicólogo Cintia Leix e o Mundo de Possibilidades Maternas. E hoje eu concluí que eu sou um mundo de possibilidades totais, gerais, completas. Então, me sigam em um Mundo de Possibilidades. Ali eu estou sempre dando uma dica, sempre trazendo uma reflexão, na verdade, sobre o comportamento humano, de uma maneira muito tranquila, muito acolhedora e muito acessível. Esperando todo mundo lá. Obrigada pelo convite e parabéns pelo projeto. Obrigada. E assim nós encerramos mais o Empoderação, mas vou seguir aqui o perfil da Si, vou lançar uma polêmica. Você ajuda ou sabota? Reflita. Reflita. Reflete aí, por favor. Vem aqui nos comentários e compartilha com a gente aqui, porque a gente vai conversar sobre isso. E olha, juntas, mulheres negras são imparáveis. Vamos juntas. Obrigada.